Bom dia a todas e a todos que aqui estão. Eu quero cumprimentar a Ordem dos Advogados de Brasília, do Brasil, Seção Brasília, Distrito Federal, em nome do Dr. Francisco Caputo e a todos que compõem a mesa. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu acho que a OAB tem sido um grande instrumento da democracia, um instrumento da sociedade, em todos os sentidos, porque, como diz Marina Silva, nós precisamos dos núcleos vivos da sociedade para modificar esse país. Eu sou Eduardo Brandão, sou engenheiro civil, formado na UNB, sou urbanista, milito na área ambiental há mais de 20 anos, dizem que eu tenho uma plaquinha de patrimônio do Partido Verde. Eu tenho porque acredito nessa ideologia. Tenho porque acredito que nós precisamos ir de encontro a um mundo mais sustentável, um mundo onde as pessoas possam ter um novo paradigma, uma nova maneira de viver e de conviver, né, com as pessoas, com o meio ambiente, com a forma de consumir. Então, nesse sentido, é que a gente acredita no projeto. E também nesse sentido que eu acho que nós temos uma diferença muito grande, porque na minha juventude tinha uma música que falava: ideologia, eu quero uma para viver. E o Partido Verde me trouxe essa ideologia. E em cima dela que a gente vive, em cima dela que a gente traz e busca interferir na sociedade. Quando Brasília, nos começos de Brasília, eu quero falar, era uma cidade, foi uma cidade planejada, foi uma cidade criada, eu costumo dizer que foi a epopeia do século XX. O povo brasileiro olhava Brasília como o grande feito do século XX. Eu cheguei aqui com um mês de idade, nasci em 14 de fevereiro de 60, em 21 de abril já estava num cesto, dentro de um jipe com meus pais, para a festa da inauguração da nova capital. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é a vocação do futuro. A nossa vocação é a vocação de ser um símbolo para o Brasil e para o mundo. Infelizmente, o que nós estamos vendo nesses últimos anos é que, em vez de Brasília, que foi a epopeia do século XX, que é o portal para o século XXI, voltou para o século XIX. Brasília não tem rumo. E não é por causa dessa última acidente agora da Caixa de Pandora, dessa confusão. Brasília não tem rumo há muito tempo. Porque não tem mais planejamento, porque não tem mais organização de nada. É como se fosse um galho correndo numa enxurrada. Vai para onde vai. Então, como é que nós pretendemos modificar isso? Um governo nosso, ele parte das políticas. Nós temos que ser modernos, nós temos que mudar essa estrutura toda. Nós temos que ser radicais agora para romper com essa coisa que eles querem voltar a 20 anos atrás, quando começou a disputa política do Distrito Federal, ela já começava a discutir se era Roriz e PT, PT e Roriz. Então nós precisamos agora modificar isso. Nós temos que ser radicais nesse processo. Brasília já tem uma alternativa. Nós entendemos que a minha candidatura é uma candidatura alternativa. Então, gente, como é que você administra e como é que você muda esse estado de coisas? Você vai mudar esse estado de coisas não é fazendo eu tenho a secretaria disso, eu tenho a secretaria, aquele mundo de caixinha, não. Isso está ultrapassado. Não é assim que você faz a gestão, nem do Estado, nem de uma empresa, de nada. Você tem que vir de cima, você tem que ter as políticas. E é o que falta em Brasília. Falta política para a mulher, que é o caso do documento que nós vamos assinar agora. Falta política para a criança, falta política para transporte, falta política para tudo. Aqui nós temos uma coisa que está andando porque não tem como parar.
mas não tem rumo. E é isso que nós vamos começar a fazer, se Deus quiser, ano que vem, no nosso governo. Nós vamos começar a criar as políticas. As políticas em cima e as caixinhas embaixo. Não é criando mais uma secretaria disso, mais uma secretaria daquilo, que nós vamos modificar, não. Nós temos que começar a modificar criando as nossas políticas. Então, quando eu falar, e quando o Estado falar, vamos falar da política antidrogas em Brasília. Antidrogas em Brasília? Então, essa política vai ter que ser transversal. Então, quando você falar de política antidrogas, você vai envolver a Secretaria de Segurança, de Saúde, de Educação, de Esporte, Cultura. Se você não envolver todos esses personagens do projeto, não vai funcionar. A nossa administração vai ser absolutamente transversal nesse sentido. Quando você falar da política da mulher, você vai ter que envolver a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esportes, de Cultura, de obras para fazer um projeto, uma coisa física, no sentido de receber, por exemplo, a questão das mulheres que sofrem com a violência doméstica. Agora, não adianta chegar ali e falar, vou fazer uma secretaria. Não, nós vamos trabalhar transversalmente. Depois disso, o que nós precisamos fazer? Definitivamente acabar com essas relações promíscuas entre Estado, entre o Executivo e o Legislativo, entre o Estado e o prestador de serviço. Não dá mais, gente. Brasília, o orçamento de Brasília, né, anual, gira em torno de 20 bilhões de reais, para uma população de 2.700.000 habitantes, o que daria algo em torno de R$ 7.500 por habitante. Curitiba, o orçamento dá em torno de 4 bilhões e pouco para 1.700.000 habitantes, o que daria R$ 2.500 por habitante. Agora, você vai em Curitiba e o transporte funciona, a educação funciona, o meio ambiente, tiveram soluções fantásticas em Curitiba, a segurança funciona, tem problemas de grande cidade, mas funciona. Todos esses aspectos importantes na estrutura da vida do cidadão funcionam. E Brasília, que tem 3 vezes mais orçamento, não funciona. Por quê? Vamos falar a verdade. Porque nós temos 2 problemas que ficaram enraizados na nossa cidade, nós vamos ter que tirar lá do fundo da raiz e extirpar isso. A má gestão, a gestão atrasada, a gestão antiga do processo e o roubo, que só consegue-se agora, e o que é o pior, nós estamos tendo que enfrentar agora na base da imagem, porque só documento não resolve. Agora você tem que... Mas filmou? Ele estava roubando. Ah, filmou? Ah, não filmou, só está gravado. Não, só está gravado, não tem imagem. Vamos parar com isso, gente. Vamos sacudir essa situação, porque não tem condições de uma cidade como Brasília continuar nesse processo do século XIX, no processo da campanha do voto dentadura, que eu até ontem me surpreendi, assustei, que eu pensei, eu contava essa história, né? Ah, porque antigamente, ontem nós estávamos fazendo uma atividade numa casa de recuperação de pessoas que fazem tratamento do câncer. Elas recebem, é fantástico, são as ONGs, né? E eu fui conversar isso, uma senhorinha de Tocantins falou, que eu dou voto dentadura. Antigamente o coronel chegava e falava assim, você vota em mim que eu te dou uma dentadura, mas eu te dou a parte de baixo agora e a parte de cima depois do voto. Né? Isso simboliza o voto comprado, o voto sem consciência. Aí a senhorinha falou, mas ano passado, 2 anos atrás, lá na campanha para o prefeito, ele deu dentadura para todo mundo. Eu tomei vocês e falei, gente, nós temos que andar para frente. Nós temos que andar para frente e essa missão é de Brasília. Essa é a vocação de Brasília. Então, nós precisamos
começar a discutir as nossas políticas. Nós chegamos ao ponto de ter assim, uma situação onde o nosso transporte não funciona. Não tem transporte em Brasília. O transporte público não funciona simplesmente. Por quê? Então, vamos começar. Ônibus. Há 10 anos que não tem licitação para as linhas de ônibus no Distrito Federal. Ou seja, continuam os mesmos empresários e as mesmas pessoas fornecendo os ônibus de Brasília. E o que acontece com isso? Pô, vai se acomodando, não tem disputa, aí em detrimento de milhares de pessoas, meia dúzia de empresários estão ganhando uma fortuna e você não tem ônibus em Brasília. Então isso vai ter que acabar. No meu governo, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer licitação para as concessões das linhas de ônibus. Segundo, transporte público de massa. Nós temos o metrô, que atende, se eu não me engano, 16% da população precisa de metrô. O metrô chegou em Brasília também séculos depois de um século de metrô, porque você já tinha em Paris e no mundo inteiro. Bom, Brasília foi planejada na época do automóvel, foi a cidade do automóvel, mas nós temos que mudar isso. Brasília tem que ser revisitada. Então nós temos que continuar o metrô? Temos. Nós temos que ampliar a linha do metrô. Depois você tem duas soluções que estão sendo sempre discutidas aí, que é o VLT e o VLP. É veículo leve sobre trilhos e veículo leve sobre pneus. São boas soluções. O que eu vou pedir é que nós façamos imediatamente uma auditoria nesses contratos. E sabemos que esses contratos foram contratos também que foram celebrados ali num momento muito delicado de Brasília. Então, a primeira coisa é ver isso. Mas os dois projetos são projetos bons. Nós precisamos, aqui em Brasília, implantar novidades. Nós temos que ser um exemplo. Eu quero colocar aqui um projeto. Primeiro, nós vamos fazer ciclovia em todas as cidades. É importante. A ciclovia é um transporte sustentável, saudável. Nós podemos trabalhar com isso. O Brasil é uma cidade plana. Em todas as cidades do mundo, Amsterdã, modernas da Europa, as pessoas andam de bicicleta. Por que aqui a gente não pode andar? Então nós vamos implantar aqui a bicicleta branca. O projeto de bicicleta branca é uma bicicleta pública, gratuita. O primeiro lugar que nós vamos colocar isso vai ser na rodoviária. Então o cidadão chegou, pegou o metrô, de ônibus, o que for, chegou na rodoviária. Ele se identifica, ele precisa ir até o Ministério das Relações Exteriores. Resolver alguma coisa lá no Itamaraty. Aí ele pega uma bicicleta, vai até o Itamaraty, resolve o que ele tem que resolver, volta e entrega a bicicleta. Aí as pessoas falam para mim, Eduardo, isso não vai dar certo não, vão roubar as bicicletas todas. Aí eu falo, não vão não. Sabe por quê? Porque quando a gente oferece alguma coisa de qualidade e de respeito às pessoas, elas respeitam o que está sendo oferecido. Então, se Brasília for a primeira cidade a implantar a faixa de pedestre, ela vai implantar a bicicleta branca sim, e vai ser respeitado, e as pessoas vão ser respeitadas. Porque quando o Estado dá alguma coisa boa, as pessoas respeitam, elas aderem. Então, quando você vai na rodoviária, você vai andando, na rodoviária, aquela coisa suja, desarrumada. Quando você entra na área do metrô, ela está diferente. Por que será? Simplesmente porque as pessoas sabem que o metrô é uma coisa de qualidade, porque o Estado está respeitando as pessoas ali. Agora, se não respeitar, não tem jeito. Então, na questão do transporte, nós vamos ter que enfrentar essa situação. Nós vamos ter que cuidar desse movimento pendular que existe, porque 70% dos empregos do Distrito Federal estão no plano piloto. E 80% das pessoas estão fora do plano piloto. Então precisamos começar a rever. Precisamos revisitar Brasília dentro das políticas que nós temos que fazer. Nós temos que revisitar Brasília, por exemplo, quando eu falo desse movimento, nós vamos falar de habitação. Então, nós chegamos ao cúmulo de ter 25%